Olá, galerinha do grupo 5, tudo bem com vocês? Professora Clara falando, e olha só, nossa atividade de hoje vai ser muito legal, porque vai ser da página 61 e 62 do livro. A nossa proposta de hoje de atividade é esse texto, que coincidentemente, olha que legal, ele vai falar sobre continuar falando sobre os bichos de jardim. Isso mesmo. Você já viu algum bichinho de jardim? Lembra que na atividade passada nós vimos alguns bichinhos de jardim? Borboleta, formiga, grilo, joaninha. Estão lembrados? Hoje nós iremos conhecer mais um animalzinho de jardim, mais um bichinho de jardim. Ele se chama caracol, certo? Olha só, o título desse poema é O Caracol. E eu vou ler agora para vocês e vocês vão acompanhando aí em casa, tá certo? Vamos lá. O caracol viu uma joaninha. A joaninha passou voando. O caracol falou: "Ah, eu não posso voar." O caracol viu um grilo. O grilo passou pulando. O caracol falou: "Ah, eu não posso pular." O caracol viu uma formiga. A formiga passou ligeira. O caracol falou: "Ah, eu não sou ligeiro assim." Mas vejam só, falou o caracol, "eu tenho uma casa para morar." Certo? Olha só. Esse texto, ele continua falando dos bichos de jardim, e vocês percebem aqui nesse texto que o caracol, ele queria ser como vários dos outros animais. Ele queria ser, por um instante, como a joaninha, que podia voar. Em outro instante, ele queria ser como o grilo, que podia pular. Em outro instante, ele queria ser como a formiga, que ela andava muito ligeiro. Só que depois o caracol entendeu que ele tem que se aceitar do jeito que ele é. E é assim, dessa maneira que nós também devemos ser. É dessa maneira que nós devemos nos entender. Você tem que se aceitar do jeito que você é, com as limitações que você tem, com as habilidades que você tem. De que adiantava o caracol querer ser igual a Joaninha se ele não tinha as pintinhas vermelhas? Os poazinhos, né, chamado. De que adianta ele querer ser igual a Joaninha se ele não podia se tornar do tamanho da Joaninha? De que adianta ele querer ser como um grilo se ele não tinha a habilidade de pular? De que adianta o caracol querer se comparar a uma formiga se ele não podia andar ligeiro? Então, esse texto ele vem mostrar para a gente que nós devemos nos aceitar do jeito que nós somos. E veja qual foi a lição que o caracol aprendeu. Ó. "Ah, eu não sou ligeira assim, mas vejam só", falou o caracol, "eu tenho uma casa para morar." Justamente, ó, porque aqui dentro dessa parte, essa outra parte aqui do caracol, ele consegue se abrigar aqui dentro dessa casca. Então, todos esses outros animais que foram citados, Joaninha, o grilo, a formiga, eles vão ter que procurar um lugar para morar. Já o caracol não, ele pode se abrigar dentro dele mesmo. Então, olha só. Nesse texto, nesse poema, você vai circular o nome dos animais de jardim. Então, olha só. Caracol começa com a letra C, certo? E caracol tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Joaninha começa com a letra J. Tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grilo começa com a letra G. Tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Então, olha só, o que é que você pode fazer? Para essa atividade se estender mais um pouco,
As crianças, elas podem estar contando quantas letras tem as palavras que formam o nome dos bichinhos de jardim. Pode estar colocando o numeral aqui do lado. A criança pode estar anotando que a palavra caracol começa com a letra C. A criança pode estar anotando que Joaninha começa com a letra J, certo? Outra coisa que vocês também, que as famílias podem fazer junto com as crianças, vocês podem aproveitar a primeira sílaba, na verdade, de cada palavra para formar uma outra palavra. Ah, professora, eu não estou a fim de aproveitar a primeira sílaba, quero aproveitar a primeira letra. Não tem problema. Você pode questionar a sua criança. Meu filho, caracol começa com a letra C. Pense aí na sua cabecinha uma outra palavra que também começa com a letra C. Você já vai estar instigando ele a procurar na mente dele. Então, olha só. Nós podemos perceber que os bichinhos de jardim, os nomes, eles se repetem algumas vezes. Então, você não vai circular só uma vez caracol, nem só uma vez joaninha, nem só uma vez grilo. Todos os animais, independente das vezes de números que eles aparecerem, você vai circular, tá certo? Então, você vai procurar junto com a criança todos os animaizinhos de jardim que existem nesse texto e vai circular. Terminou essa página, vamos passar para a próxima página, que é a 62, formados pelos 6 e o 2. Vamos lá. O que é que diz aqui? Ligue os pontos de acordo com a sequência numérica e veja que bichinho de jardim você formou. Depois pinte-o. Olha só. As crianças, né, vão ligar um ponto para o outro. O interessante de vocês fazerem essas atividades com as crianças é que eles comecem a partir do 1 e que eles não pulem nenhum número, tipo do 1 pular para o 3, não pode esquecer nenhum número. Então, se ele quiser começar daqui dessa parte do animal, diga que a gente tem que começar do 1, certo? E aí ele vai fazer todos esses ligamentos do 1 ao 20. Quando ele conseguir identificar qual foi o bicho que apareceu, o bicho de jardim que apareceu, ele vai poder pintar, tá certo? Logo em seguida, escreva o nome do bichinho de jardim que você formou. Para cada quadrinho, coloque uma letra, não pode sobrar nem faltar. Então, olha só, ele já sabe que aqui vai formar um caracol. Então, aqui você vai dizer, você vai escrever agora a palavra caracol. Cada letrinha dentro desse quadrado, beleza? E aí, ele vai querer que você mostre a palavra para ele. Mas sabe o que você pode fazer, mãezinha ou paizinho? Vá ditando as letras. E aí, ele vai colocando cada letra no quadrado. Só mostre para ele a letra caso ele realmente não reconheça. Mas se ele já reconhecer todas as letras, vá ditando letra por letra. Ou então pode ser por sílaba. Caracol. Professora, meu filho não sabe ainda assim por sílabas. Vá por letras, não tem problema. C-A-R-A-C-O-L. Certo? Logo em seguida, quantas letras tem a palavra caracol? Aí a criança vai contar e vai colocar o numeral aqui. Quantas letras tem a palavra joaninha? A criança vai contar e colocar o numeral aqui. Qual a palavra tem mais letras? Essa vai ser fácil para ele. Se aqui vai ter um 7 e aqui vai ter um 8, você vai perguntar, meu filho, qual é o numeral maior? É o 7 ou o 8? Lógico que ele vai dizer que é o 8. E aí você vai pedir para ele escrever Joaninha dentro desse retângulozinho pequeno. Tudo bem? Entendido? Espero que vocês tenham gostado das orientações, certo? Aproveitem, bons estudos. Espero que vocês tenham um bom dia. Ah, e só mais uma coisinha para vocês, mais um recado. Amanhã, sexta-feira, na nossa aula online, será comemorado os aniversariantes do mês de julho, tá? Então, os aniversariantes do mês
Durante a aula de sexta-feira não podem faltar, porque a gente vai cantar parabéns e eles vão ser lembrados, tá certo? Grande beijo e até mais.